Esta é a história de Mary Jones, uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales. Assim como eles, ela também não sabia ler. Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou 10 anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias. Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. Após 6 anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo. Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a bênção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles, o homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava. Na casa do pastor, contou toda a sua história. Ele ouviu cada palavra, mas ao final lamentou: a única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa. Neste momento, a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento. E ela perguntou: então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia? Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que outro comprador também falava outros idiomas e decidiu: você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada: obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada à sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e, pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais Bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer Bíblias ao mundo inteiro.
Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o livro sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concedeu. E temos aqui a nossa irmã Maria Dalva Rodrigues, professora da classe de adultos. Temos o Benilton Brelais, professor da classe de adultos também. E a professora Verônica, professora da classe de adultos. E nesta noite nós estaremos estudando as expectativas da vida cristã. Mas eu quero nesse momento convidar você a orar ao Senhor. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, e vamos juntos orar ao Senhor. E eu quero convidar a irmã Dalva, que nos eleve a Deus com a palavra de oração. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti nós estamos nesta noite, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo que possa estar habitando em nós, que possa estar assim nos capacitando, Deus, e que a palavra seja de encontro com os ouvintes, que possa acalhar nos seus corações, Pai, e que possamos aprender de Ti, porque o Senhor é quem nos capacita, Deus. Usa-nos como instrumento vivo do Teu altar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá para o Salmo 23, o versículo 1, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois nós vamos ler lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós vamos, nesse momento, cantar ao Senhor. E a Bíblia já nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Louvemos. Também quero agradecer o meu Senhor. Foi do pecado que Ele me libertou, e toda a dor que eu tinha no meu coração, Jesus curou com o poder das suas mãos. Louvando eu vou, oh, 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 louvando estou, oh, 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 agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, oh, 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 louvando estou, agradecendo ao meu Senhor.
acredito em tudo que Ele fez. A minha fé ainda vai muito além. Morar com Ele na Nova Jerusalém. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Louvando eu vou, louvando estou, agradecendo ao meu Senhor. Voltamos agora para a nossa aula, trabalhando o tema, as expectativas da vida cristã. Com base no capítulo 1, capítulo 2 e 3, de 2 de Pedro. E quando nós pensamos em expectativa, irmãos, é esperança. Expectativa é esperança fundada em promessas ou probabilidades. Esperança é atitude prudente de quem espera. E o capítulo 2, ele está trabalhando a doutrina, os ensinos dos falsos mestres. E Pedro faz assim uma advertência. O capítulo 3, ele trabalha a volta de Jesus. A volta de Jesus, tão esperada por aqueles que temem o Senhor. Tão esperada por aqueles que esperam. E o texto que nós lemos anteriormente, ele diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E na nossa caminhada cristã, todos nós temos uma expectativa. Irmã Dalva, o capítulo 2, ele trabalha a questão dos ensinos dos falsos mestres. E o apóstolo, ele denuncia os falsos mestres que vai aparecer entre o povo cristão. E esses falsos mestres, eles não somente vão espalhar doutrinas falsas, no versículo 1, mas também viver uma vida imoral, no versículo 2, procurando levar os cristãos para o mesmo caminho. Irmã Dalva, qual o seu pensamento com relação a estes falsos profetas que Pedro fez advertência e que hoje nós, como cristãos, precisamos também procurar a melhor maneira de conduzir, de viver e saber onde estão esses falsos mestres? A Bíblia já nos adverte, né, sobre os falsos profetas, sobre as heresias, mas não tem lugar melhor para nos desviar, para sabermos, a não ser na palavra, né, examinando as Escrituras, examinando a Bíblia, aonde devemos aprender
a não nos misturar, não cair nessas falsas doutrinas, examinando as Escrituras. Porque Paulo e Silas, quando eles iam pregar lá em Bereias, as sinagogas, os bereanos, quando eles chegavam em casa, eles iam examinar para saber se o que Paulo estava pregando era verdade, estava na palavra de Deus. Então, o melhor meio para nós cristãos é estarmos alicerçados, examinando a palavra de Deus, porque nos últimos dias, nós já sabemos que ia surgir muitas doutrinas, muitas igrejas, muitos falsos profetas, e já estamos vendo. Então, que temos que nos preparar estudando, meditando na palavra. Amém. Amém. A vinda dos falsos mestres, ela é mencionada muitas e muitas vezes no Novo Testamento, Benilton. E Jesus faz uma advertência que viriam muitos lobos em formas de ovelhas. E é esta a ênfase no capítulo 2 do apóstolo Pedro, quando ele trabalha contra. Benilton, o que são estes falsos profetas em nossos dias? É incrível, irmã Leonildes e irmã Vera, irmã Dalva e os demais que estão em casa, como a palavra de Deus, ela é atual, o tempo todo. Sempre atual. Se a gente for observar, se a gente escrever uma carta hoje, certamente daqui a uns 10, 15 anos, ela perde totalmente o sentido, não tem contexto, não tem nada. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, porque a gente vê uma carta que foi escrita, há tanto tempo, e ela ainda hoje serve como ensinamento para a sua igreja. O foco principal, da carta de 2 Pedro 2, que é o objeto dessa lição, fala justamente, Pedro está alertando a igreja de Jesus contra esses falsos profetas. Como você falou, esses lobos, que entram, e eles entram sorrateiramente na igreja. Eles são dissimulados, e quando a gente pensa que não, eles estão ensinando, trazendo ensinamentos que são verdadeiras heresias. E a Bíblia, através da carta de Pedro, ele vem como um alerta, porque se a gente for analisar a quantidade de igrejas que são abertas todos os dias, você vê em cada esquina hoje uma igreja, e aí é uma oportunidade para que haja inúmeros profetas sendo levantados, para quê? Quer dizer, falsos profetas, trazendo heresias, e dentro das nossas próprias igrejas, porque essas pessoas, irmã Leonildes, muitas vezes, e geralmente, elas exercem, inclusive, um local de destaque, porque se é aquela pessoa que está sentadinha lá no banco, que não fala, que não, quase não abre a boca, não tem problema. Mas geralmente essas pessoas são pessoas que conhecem a palavra, mas distorcem, Então eles vêm com essa proposta, e inclusive de enganar muitas pessoas. Como que a gente pode então evitar? Conhecendo a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a única forma da gente poder realmente conseguir discernir, primeiro, o Espírito Santo que está em nós, ele é quem nos adverte quando as coisas vêm de Deus e quando não vêm de Deus. E a outra coisa é que nós temos que estar nos deleitando na palavra, ou seja, não tem como você ser enganado se você conhece a palavra. Se você não, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo lendo a palavra, Se você dedica tempo lendo a palavra, você inclusive vai ficar livre desses falsos profetas e dessas heresias. Hoje,
o texto aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, ele faz essa narrativa. Quem são estes falsos profetas, os que eles fazem. E o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovados, sem ter o que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Essa aprovação, ela implica em busca do conhecimento. E hoje nós temos, como o irmão Benilton falou, muitas igrejas, muitas doutrinas, muitas denominações, muitos líderes dentro da igreja que estão introduzindo ensinos destruidores, renegando o soberano, introduzindo heresia destruidora, seguindo práticas libertinas e tantas outras coisas. O texto mencionado pelo irmão Benilton foi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como a igreja de Deus, professora Verônica, ela pode sair deste mal que é acometido em nossos dias? Professores e demais pessoas que estão nos assistindo, uma das formas mais, eu vou responder de imediato, exatamente para não perder o foco. A única forma, não existe outra forma de você conhecer as Escrituras se não for se apropriando dela. A única forma que você tem de se blindar dessas falsas heresias, falsa profecia, desses novos conceitos que a sociedade está querendo buscar e adaptar nas igrejas, a única forma é lendo a palavra, é conhecendo a palavra. Não existe outra forma de conhecer Deus, de conhecer a verdade, se não for se apropriando dessa verdade. Existem várias doutrinas, várias formas de se apropriar de uma religião em si. Vamos falar de uma religião porque nós sabemos que são formados. Várias doutrinas, várias igrejas foram abertas com denominações, com nomes até estranhos, que às vezes a gente não consegue entender porquê daquele nome. Mas assim, o que a gente se preocupa hoje com as escritas dessas cartas, dessas epístolas que Pedro escreveu, no sentido de orientar o povo de hoje, é tomar muito cuidado. E uma das formas, a única forma que você tem é buscando o Espírito Santo de Deus para te instruir sobre o que é verdade na palavra. E a palavra de Deus, a professora Leonildes acabou de citar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e também te salvará e te tirará de uma vida de anonimato. Eu me preocupo muito, às vezes, com a questão das pessoas criarem suas doutrinas, criarem os seus... Muitas vezes as pessoas até criam provérbios que nem existem na Bíblia, porque ele é conveniente. É uma das grandes, digamos assim, uma das maiores heresias, você dizer, a Bíblia fala isso, e a Bíblia não está falando aquilo. Existem vários provérbios populares que as pessoas até aplicam, dizendo que está na Bíblia e não está. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, Deus é muito claro quando ele instruiu João a escrever: ai daquele que tira ou põe alguma coisa da palavra que não seja verdade. Vai pagar pela forma justa, porque Deus é justo. Lá nos primórdios, ele condenou os anjos. Quando caíram, que se reuniram, ele condenou. Da mesma forma que ele condenou o povo de Sodoma e Gomorra. Isso vai acontecer com o povo que não busca. E a gente precisa, nós como, eu vou me intitular aqui missionária, acabei de ser, digamos assim, promovida a missionária juntamente com a irmã Dalva. Nós somos missionários da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado muito grande em estar instruindo os nossos alunos, nossos irmãos, onde quer que vai, no trabalho, onde nós vamos, nós precisamos pregar a verdade. E a verdade está na Bíblia, porque é um livro sagrado.
Observe aí o que o texto diz, agora é 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Analisemos esse texto, professores, alunos, queridos irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, nós temos aí a Bíblia como a nossa fonte, regra de fé e prática e conduta. Mas nós poderíamos também ter, junto com a Bíblia, uma outra ação de Deus para nós. Irmão Benilton. Uma das coisas que é fundamental na vida de um cristão é a unção do Espírito Santo. Eu comentava na nossa consagração de louvor no domingo, que uma das coisas que Jesus, se a gente for analisar a vida de Jesus, até os 30 anos, ele não curou, ele não sarou, ele não operou milagres. No dia em que ele foi foi batizado no Rio Jordão, a partir daquele momento, ele recebeu, né, o Espírito Santo. Então, a partir dali começou verdadeiramente o ministério na vida dele. Então, se Jesus precisou do Espírito Santo, imagine nós, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo, porque as coisas do Espírito são reveladas pelo Espírito. Se nós precisamos, a primeira coisa é estudar a palavra, é conhecer a palavra. E a palavra nos é revelada através do Espírito Santo de Deus que está em nós, para a gente poder discernir esses falsos profetas, essas heresias que são levantadas dentro das nossas igrejas, que por muitas vezes ela consegue abranger uma grande quantidade de pessoas, e as pessoas são atrapadas, são enganadas por essas pessoas, porque geralmente é incrível, mas essas pessoas, elas são eloquentes, elas têm um poder de persuasão muito grande, e para isso elas se preparam para fazer isso. Então a gente precisa, uma das coisas que eu posso, já que foi perguntado pela nossa educadora, que eu considero extremamente importante, discernimento do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito, nas coisas de Deus, quem tem que nos revelar é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Procede. Mas veja só. Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito da promessa. E o Espírito habita em nós, fala através de nós, usa as nossas vidas para proclamar a palavra, para ensinar a palavra, para viver aquilo que Deus tem para nós. Mas uma coisa importante, nós já trabalhamos, a importância de ler a Bíblia. E para você sentir vontade de ler, você precisa ter a unção, o Espírito Santo te conduz. Por que, irmã Verônica? O que isso te impulsiona a ensinar os seus alunos a respeito do Espírito Santo? Voltando um pouco para a questão dos falsos profetas, falsas doutrinas, se nós não estivermos alicerçados no conhecimento da palavra, irmão Benilton acabou de colocar uma situação interessante, que é o poder de persuadir. E muitas vezes eles têm os argumentos que, se você não conhecer a palavra, você pode se enveredar pelo argumento da falsa doutrina. O conhecimento da palavra é fundamental. Você não pode discutir sobre algo que você não conhece. Então, é fundamental que as pessoas tenham a apropriação através do Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, aquilo que é da carne, o que é do Espírito é Espírito. Se você não tiver a apropriação do Espírito Santo, se ele não tiver, você não tiver ungido pelo Espírito Santo, você não consegue entender a palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos o mesmo texto antes de sermos crentes e a gente não entendia o que é verdadeiramente que era dito, o que Deus quer falar conosco? E a Bíblia nos diz que nós somos carta viva. Se nós somos carta viva, nós precisamos ter comportamento, atitude, perseverar como verdadeiros adoradores. O que Deus precisa? Verdadeiros adoradores e adoradores por excelência. Então, o que nos faz ser diferente e combater
esse tipo, eu digo combater porque não tem outra palavra, é combater mesmo a falsa doutrina, porque nós sabemos que Deus ele vai descer a mão forte sobre quem inventa, sobre quem tira o foco da palavra, que é a verdade e a justiça. Então, no momento em que ele combater, e que nós precisamos fazer isso, a guerra é muito grande. As pessoas estão muito preocupadas em ter poder sobre o evangelho, e isso muitas vezes o poder aquisitivo mesmo, é financeiro. Então a gente sabe que isso existe. Nós precisamos ser exatamente aquela carta viva da qual é citado na Bíblia. É o nosso comportamento, são as nossas atitudes, é andar, viver e mostrar como crente. Somos crente. Então nós precisamos ter justiça, ter verdade e ter pureza. Esse é um dos fatores fundamentais. Mandalva. Uma das armas, né? Eu não posso nem considerar só uma, né? Mas são várias armas para estarmos combatendo. A primeira, Benilton já falou, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo, né? E da verdade. E a outra arma fundamental é a oração, porque nós temos, principalmente nesses últimos dias, nós temos que lutar com as nossas armas. E as armas que Deus nos deu nas nossas mãos, é a oração. O Espírito Santo que habita em nós e a oração. Porque a oração é você falar, é você direcionar, você levar a Deus, né, todos os problemas, todas essas coisas, as diversidades, as coisas que a gente tem presenciado nos nossos dias. Se nós não tivermos uma vida de oração contínua com o nosso Deus, nós caímos, porque nós presenciamos que, hoje mesmo, uma enfermeira me fez uma pergunta de um pastor que se desviou, e ele hoje fundou uma igreja, né? Ele estuprou o filho, e aí foi preso, depois foi solto, e ele agora fundou a igreja dele. E ela assim me perguntando, que ele disse que explicou várias coisas na Bíblia, e ela disse que vai levar amanhã o vídeo, porque eu quero que ela me mostre, porque eu quero mostrar na palavra. Então, diante das coisas, das heresias, as armas, o Espírito Santo habitando em nós, a oração e leitura contínua da palavra. Vou ler um pouco aqui do texto, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, doutrinadoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E hoje nós temos tudo isso acontecendo ao nosso redor, mas interessante, queridos professores, que Deus está vendo. Deus está vendo, olhando o que os homens estão fazendo com a palavra, o que deveria ser vida, mas está se tornando objeto de comércio, de enriquecimento. E nós estamos vendo assim acontecer. E eu vou agora começar pela professora Dalva. O que a irmã vê nesse texto? Entendendo que o soberano Senhor vai punir cada uma dessas pessoas. Porque será se Benilton pode dizer assim, eu vou fundar a minha igreja? Se a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade? Irmã Dalva. O importante é que Deus, Ele está vendo todas essas coisas. E no final, né, eles irão ser punidos. Né? Porque, como a irmã Vera já citou, a professora, que não sai uma vírgula, nem um tio, e ai daquele, né?
Então, nos últimos dias, assim como Deus não poupou nem os anjos desobedientes, assim também não serão poupados esses que tiram, né, que distorcem, os enganadores. E a certeza que o cristão tem, né, é que nós temos que continuar firmes, esperando, porque no último dia serão julgados. Deus julga com severidade os desobedientes, mas cuida dos piedosos. Irmão Benilton. Eu vejo, complementando aí o que a irmã Dalva estava falando, com relação a quando ela disse que Deus não poupou nem os anjos, né? E a gente vê claramente no texto, irmã Leonildes, em que ele diz que nós não devemos ficar aflitos, ficarmos tranquilos, porque a recompensa deles virá. Deus, como você falou, não está cego. Deus está vendo. E eu vejo com uma grande preocupação, hoje, qualquer pessoa diz, eu vou abrir a minha igreja. Abre uma igreja de qualquer forma, são falsos profetas, mercenários do evangelho, abutres da palavra, que enganam as pessoas com interesses financeiros. A gente vê hoje pastores e pastores com grandes fortunas, né, milionários, multimilionários, e nós sabemos que muitas vezes, pode até ser que no início, né, quantas pessoas se perdem pelo caminho, irmã Leonildes? Eu vejo homens de Deus que começaram com a unção, sendo agraciados por Deus, mas que no caminho a vaidade, o ego, e ele acabou sendo tomado pelo inimigo, né? E se tornando inclusive um falso profeta, porque quando você conhece a palavra e você distorciona e você engana, aí a gente vê no texto, a gente tem que ficar tranquilos, porque a recompensa deles virá. Né? Então Deus não está de forma alguma dormindo, mas Deus está vendo, e a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Observe aí, para os salvos pela graça, aplique-se em andar no caminho, envolva-se com a palavra, envolver-se no conhecimento da palavra, fazendo o que é bom, o que é puro, entendendo que o mestre por excelência chama-se Espírito Santo. Amém. Todas as pessoas que se acham no direito de ensinar a palavra erroneamente, o texto é claro em dizer, serão punidos severamente. Mas o texto nos dá uma advertência para os piedosos, para os tementes a Deus. Devemos nos aplicar em exercitar a palavra, fugir da maldade, da injustiça e dos seus resultados. O versículo 13 até o versículo 15. E o versículo 15 ele diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, queridos irmãos, precisamos entender que a palavra, como bem disse a professora Verônica, é a nossa carta aberta. Que a oração, como bem disse o professor Benilton, a professora Dalva, é a arma do cristão. E que o poder do Espírito Santo, que habita em nós com gemidos inexprimíveis, é que nos dá a capacidade para entender a palavra e para aplicar esta palavra na nossa vida, porque não basta só ter o conhecimento, precisamos praticar todos os dias, aplicar
nos aplicar, a exercitar a palavra de Deus em nossas vidas. Uma unidade se formou neste lugar, comunhão e alegria entre irmãos, podemos ver, os milagres vêm surgindo em nosso meio, e o povo confessando o Senhor. Divino
Queridos irmãos, continuando, nós entendemos que o Espírito Santo é o nosso mestre, a palavra de Deus é viva e eficaz e nos dá o ensino, porque ela é apta para ensinar, para corrigir, para educar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O perfil do ímpio, ele é oposto ao perfil do justo. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele descreveu as características dos falsos mestres. Eles fazem promessas vazias, versículo 17, fontes sem águas. Os falsos mestres levantam expectativas, mas as frustram no final. Os falsos mestres prometem liberdade, mas na realidade seus caminhos conduzem as pessoas à escravidão do pecado. Versículo 19 de 2 de Pedro. E como cristãos, nós devemos nos aplicar em ter o pleno conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o cristão, irmão Benilton, ele fica feliz em seguir a sã doutrina. Ele fica feliz em entender que na igreja nós estudamos a Bíblia. Bíblia ler, viver e crescer. Andar segundo a vontade de Deus é o que esta meditação da palavra nos conduz. E o capítulo 3, de 1 a 7, nós temos uma promessa. A promessa vinda de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, ele já nos alertava sobre pessoas que questionavam, que dividiam. Como o irmão vê esse questionamento? Como o irmão vê essa preocupação do apóstolo em estar dando uma resposta correta a este grupo de pessoas? Como ele mesmo fala, são os escarnecedores, né? O crente, nós estamos estudando na lição de hoje a expectativa da vida cristã. E justamente não faria nenhum sentido para nós que cremos em Jesus, que cremos que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se nós não crêssemos que Ele um dia viesse, como diz a palavra, em vão seria a nossa fé. O que nós estaríamos fazendo? Perdendo o nosso tempo. Mas nós cremos na palavra, de que Ele um dia virá. E aí vem os escarnecedores, mas será que vem mesmo? Porque, inclusive, algumas pessoas dizem, desde que eu sou criança, eu ouço a história de que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Será que isso não é um conto? Será que realmente Ele vai vir? Será que não vai vir? Nós que temos a Jesus em nossas vidas, nos nossos corações, nós não podemos jamais termos, nem passar pela cabeça essa dúvida, porque é a palavra que nos garante, que um dia Ele virá como aquele ladrão que você não sabe a hora que ele vem na sua casa, né? Mas Ele virá e de repente, quando menos se esperar, Ele virá no céu de glória, com triunfo e glória, Ele vai estar lá para buscar a sua igreja. E aqui eu acho incrível como o texto fala, e Pedro, ele atribui a esses escarnecedores, a essas pessoas, né, que diz, são como fontes sem água. Agora a irmã Leone disse, irmãs, demais irmãs, imagine uma fonte sem água, perde a sua essência, perde o sentido, não é fonte. E ele chama justamente isso de fonte sem água. Nuvens que são levadas pelo vento, e que a essas pessoas está garantido a escuridão das trevas. Então, nós temos a plena convicção de que Jesus virá. E por mais que as pessoas se levantem, por mais que se levantem escarnecedores, por mais que hajam aquelas pessoas que blasfemem, que duvidem, nós
temos a convicção plena de que o nosso Senhor virá. E a essas pessoas nós ainda devemos orar para que Deus as transforme, para que Deus, para que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo é quem convence aquela pessoa e possa mudar aquela mente que está totalmente, presa às suas crenças, presa às coisas, porque o que acontece, muitas pessoas são como Tomé, eu quero ver para crer. E nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas pelo que a palavra nos diz. E Jesus, muito em breve, voltará para buscar a sua igreja. Essa é a certeza que nós temos. Amém. Professora Dalva. O que eu posso dizer é que nós não devemos desanimar com as palavras, com esse ouvir dizer, porque a gente ouve muito falar quando a gente vai estar fazendo o evangelismo, quando a gente está fazendo um discipulado, um descrente, uma pessoa diz, mas desde que eu me entendi que é essa mesma história, eu ainda sou novo, eu ainda tenho que aproveitar. Mas, irmãos, o próprio Jesus, ele já falou que ele virá quando ele diz, lá em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai e voltarei. Vou preparar um lugar. Então, são palavras, são promessas de Jesus. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus, não em palavra dessas pessoas que tentam, distorcer, tentam nos desanimar. Temos que, porque não ignoreis uma coisa, como diz lá o Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós temos que ficar conservados, procurar buscar cada dia mais, aprofundar cada dia mais nos ensinamentos e na palavra, porque a palavra nos garante, Jesus são promessas, nós sabemos. Então, não importa, porque a Bíblia diz que no dia da vinda, a vinda dele é como um ladrão, aí não vai mais ter tempo dessas pessoas, o tempo é esse. Então, não importa o calendário de dizer quando, que Jesus não tarda, as suas promessas, mas que possamos ficar firmes, crentes inabaláveis e conservados, imaculados. Vamos abrir a nossa Bíblia lá para o versículo 8 e 9 do capítulo 3. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Professora Verônica, esse texto, que é o nosso texto áureo, o versículo 9, ele nos dá, assim, uma segurança para aqueles que criticam, que não creem na volta de Jesus. Porque esse texto, ele dá uma advertência. E aqui ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que julgam demorada. Mas aqui no final do versículo ele fala sobre o arrependimento, a necessidade do arrependimento. Como a professora vê esse texto e que lição esse texto traz para nós?
Queridos, ele traz uma lição de esperança. Esperança para aquele que está perecendo, aquele que não conhece. E quem de nós não tem um amigo que a gente ama muito, pessoa correta, honesta, mas que ainda não conheceu Jesus, que ainda não confessou, não entregou a sua vida. E a palavra de Deus diz assim, não querendo que ninguém pereça. Qual pai quer que o filho pereça? Qual pai quer perder um filho? Às vezes nós nos confrontamos com algumas situações, tal qual a que aconteceu hoje. Nosso coração não fica alegre. Imagina o do Senhor, que é Deus poderoso e que criou o céu e a terra e tudo o que nele há. Deus não quer que seus filhos pereçam. Ele nos usa e Ele quer que nós nos levantemos. Essa é uma das causas maiores, a justiça de Deus sendo levantada pelo exército do Senhor, que somos nós, os crentes missionários, os crentes pregadores do Evangelho. É que se nós nos calamos, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus nos determinou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós sabemos, esse texto ele nos dá assim uma base de não desistir daquela pessoa que nós conhecemos. Não desistir dos maridos que ainda não foram convertidos, não são convertidos, dos filhos que estão perecendo, daquele nosso vizinho, do nosso amigo de trabalho, enfim, inúmeras pessoas ainda não conhecem. E quando eu vou repetir o texto, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Que coisa boa é você dormir tranquilo. Eu pequei, mas eu me arrependi. Hoje eu estou na presença do Senhor. O passado é passado. Eis que tudo se faz novo. Isso é maravilhoso. É a promessa, o arrependimento verdadeiro, puro, é a promessa de salvação, é a certeza da salvação. Então, quando Deus, Pedro coloca isso na carta, que Deus não quer que os filhos pereçam, isso é fato. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer o seu reino completo. Ele criou para honrar o seu nome. Qual o objetivo da criação de Deus com o homem? Eu costumo dizer que Deus disse que haja terra, que haja céu, que haja água, que haja tudo. Mas quando foi o homem, não, Ele criou com suas próprias mãos. Que prazer! Quando a gente faz um trabalho de crochê, alguma coisa, a gente fica olhando e fica gostando daquilo que a gente fez. E a palavra de Deus diz que Deus olhou e gostou de tudo que Ele fez. Depois ele se arrependeu porque o homem pecou, foi contra ele. Entrou um ser que era da sua corte, tal qual faz os zombadores hoje. Os falsos profetas têm o mesmo comportamento, a desobediência. Mas Deus não, Ele quer os seus filhos perto dEle. Ele é como a palavra de Deus diz que Ele é como uma galinha, que é todo debaixo das suas asas. E esse é o Deus que nós queremos servir. Que soberania tem esse Deus. E nós somos felizes, porque podemos estar nessa noite dizendo isso às pessoas que estão em casa, comungando conosco mesmo aqui, essa palavra de doçura, doce como mel. O texto lá em Atos, irmão, ele diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas manda que todo o povo em todo lugar se arrependa. E o capítulo 3, o versículo 9, Jesus declara, Pedro enfatiza, não retarda o Senhor a sua promessa. E alguns a julgam demorada, mas ele destaca aqui no versículo, que ele é longânimo para com todos, para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. E esse todos implica em uma série de pessoas que a gente olha e diz, não, Deus não vai salvar a pessoa porque ela é muito má. E nós estamos vivendo esse exemplo hoje do que aconteceu. Mas veja só, Deus ama a todos. É incrível a gente pensar, a gente assim parar para analisar esse amor
de Jesus, incondicional, né? Esse Deus tremendo que Ele, quando muitas vezes a gente talvez seja até um pouco egoísta em achar, que dizer assim, Senhor, vem logo, né? Porque Jesus disse que tem o tempo dele, e Ele diz que Ele morreu, né, em favor de todos, e a intenção dele é que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna, todos consigam. Então todos são todos. E como você falou, muitas vezes a gente vê uma pessoa tão perversa, né, tão má, como a gente tem visto, a gente liga a televisão, os jornais, e a gente olha para aquela pessoa, a gente começa a imaginar as coisas que ela fez, né, as coisas que ela fez de forma tão terrível, e a gente fica imaginando, Jesus pode salvar essa pessoa? Pode. Inclusive Jesus morreu por essa pessoa, e a intenção no versículo que ele diz é que nenhum se perca, mas que todos, quando diz todos, todos mesmo, sem exceção. Então esse amor de Jesus é um amor que nos constrange, é um amor que a gente fica assim assustado, porque a gente tenta, né, imaginar, porque nós somos humanos, e às vezes a pessoa faz algo para a gente se, né, fica um pouco chateado com aquela situação. Mas quando a gente observa, por exemplo, as pessoas que ainda não vieram até Jesus, pessoas que a gente conhece, que são próximas da gente, da família, né, da gente, pessoas que precisam da graça, receber essa graça salvadora, receber Jesus como Senhor, e aí o texto fala claramente que a intenção dele é que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Isso é maravilhoso. Senhora Dalva. É importante, esse texto é muito rico, né? Quando Jesus, Pedro aqui escrevendo, que não quer que ninguém, né? O prazer do Senhor é salvar o pecador, né? Que não quer que ninguém pereça, mas que chega ao arrependimento. Amém. Quando João Batista pregava, né? Pregava ali na Judéia o arrependimento. Arrependei-vos. Irmãos, que amor, como o irmão falou, professor Benilton, que amor tão grande, tanta ofensa, tantas coisas que a gente vê, tanta perversidade, mas o Senhor está esperando que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, né? E recorre, porque a Bíblia diz que Ele apaga, Ele passa como uma esponja, aquilo ali, Ele passa no seu pecado, e daquilo ali Ele não lembra mais. Não é como nós, o ser humano, às vezes nós dizemos que perdoamos, mas aí sempre ali, alguma coisinha, né, vem ali, a gente lembra. E o Senhor, quando o homem chega ao arrependimento, Deus perdoa, passa uma esponja. Que amor tremendo, irmão. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É por isso que nós não podemos, como a irmã a professora Vera já falou, que nós não podemos desistir, né, das pessoas que estão aí afora, mas pregar a palavra, e pregar enquanto é dia. Verdade. O versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E Jesus virá como ladrão, já foi citado aqui pelo professor Benilton. Coisas terríveis acontecerão. E o versículo 9 nos faz entender que o homem precisa se arrepender.
Então Deus dá a oportunidade até o último momento para este homem se arrepender. Então, o caminho que leva à condenação é o caminho de um coração não arrependido. Mas o caminho de quem respeita a pessoa e a provisão de Jesus, respeita a mensagem da cruz, respeita o sacrifício vicário de Jesus. Aquele homem que respeita esse sacrifício, entende e se arrepende, ele vai subir com Jesus. Mas aquele que não entende, mas se apega ao pecado, nada a gente pode fazer. E a gente tem 2 exemplos, né? Bem, na morte, no dia em que Jesus foi crucificado, tem os 2 exemplos óbvios disso que você está falando. Judas não se arrependeu, ele pereceu. Aquele homem que estava amarrado ao lado de Jesus, que falou: quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. É 2 exemplos bem edificantes do que você acaba de citar. O dia do Senhor chegará, professora Dalva, professor Benilton, professora Verônica e todos os crentes. E chegará de modo surpreendente. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica assim meio temeroso, né? Repentino, inesperado, desastroso para os que não estiverem preparados. E qual a sua palavra final, professora Dalva? Encerrando esse tema tão profundo. Expectativas da vida cristã. Sua palavra final, alusiva aos 2 textos que nós aplicamos. Para nós, a volta de Jesus, a espera de Jesus, aquele grande dia, vai ser dia de gozo, vai ser dia de alegria, né? Que possamos estar firmes, irrepreensíveis, prontos, adornados como uma noiva espera o seu noivo. Que a igreja do Senhor, nós não temos dúvida disso, né? Esperamos o grande dia, que vai ser um grande evento que nunca ninguém viu na história, é a vinda. E o que nos aguarda, né? Que nós iremos ver o nosso mestre. Glória a Deus. A expectativa da vida cristã é o que nós temos em nossos corações, a expectativa de um dia nos encontrarmos com o nosso Deus. E é interessante a gente observar que não é quem primeiro começa, é uma corrida, né? A gente está ser fiel até a morte. Então você começa, quando você aceita Jesus, você começa uma corrida. E numa corrida, muitas vezes, você pode ter um obstáculo, você pode cair, mas você tem que se levantar e continuar correndo, porque você tem que cruzar a linha de chegada. E essa linha de chegada é para todos aqueles que decidirem, que não desistiram da corrida. E o interessante, que uma vez eu pregando sobre isso, eu dizia que numa corrida tem um pódio, aí tem aquela pessoa que recebe o primeiro lugar, segundo lugar, tem o prêmio, mas na obra de Deus e no reino de Deus, não é para quem chega em primeiro, mas é para todos que conseguirem cruzar a linha de chegada. Louvado seja Deus por isso. Então, que essa expectativa nós tenhamos em nossos corações a todos os dias, de nos encontrarmos com o nosso Senhor, essa expectativa, essa esperança que nós temos de nos encontrar com o nosso Senhor. Professora Verônica. Eu sou de uma geração que tem muitos provérbios populares. E um dos provérbios diz assim: Deus tarda, mas não demora.
Deus nem tarda e nem demora. Ele vem no tempo certo. Nós, como os crentes, não devemos desistir dos nossos irmãos que ainda, dos nossos amigos, familiares que ainda não conhecem o Evangelho. Também não podemos deixar de pregar e dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Porque isso é fato, isso é real. De uma coisa nós precisamos entender e ter a certeza, a esperança e a certeza da salvação com a vinda de Jesus. Porque Ele virá. E Ele virá sem te avisar que dia é. Por isso, vou fazer, repetir as palavras da irmã Dalva: estejamos preparadas como noivas ataviadas para esperar o noivo. Amém. E essas são as nossas considerações. Deus seja louvado. Amém. Queridos, concluindo, nós devemos esperar, aguardar esse dia em paz, firmes, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Nós trabalhamos o capítulo 2, onde pessoas chamadas de falsos profetas, chamadas de falsos mestres, a advertência do apóstolo Pedro, a advertência hoje, o olhar de um lado para o outro, as pessoas vendo doutrinas diferentes, ensinos diferentes, contrário àquilo que Deus designou na palavra, mas a Bíblia diz que haverá um julgamento para as pessoas que se acham no direito de agir assim. E como esperar o dia da vinda de Jesus? Imaculados, irrepreensíveis, em paz. O versículo 14 do capítulo 3. Guardai-vos de quê? Pelo engano, os homens perversos saiam do centro daquilo que eles vivem e se arrependam e busquem a Deus. Que eu e você possamos crescer no conhecimento de Deus e que a graça de Jesus, que está sempre em nós, nos conduzirá a subir com o Mestre puros e imaculados. Deus abençoe. Vamos orar? E eu convido a professora Verônica que nos dirige a Deus com a palavra de oração. Deus seja louvado. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nós aprendemos mais e mais do teu poder, da tua palavra, da tua doutrina verdadeira e pura, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que vai ouvir, Senhor, essa pregação, essas lições, Pai, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer no Evangelho de Deus. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pela vida da tua serva, Senhor, que tem conduzido esse trabalho. Obrigado pela vida da irmã Dalva, do irmão Benilton. Obrigado por mim mesmo, Senhor, e que o Senhor continue nos usando como instrumento nas tuas mãos. Pai, nós queremos assim acrescentar um pouco mais e agradecer pela vida da irmã Graça, Deus, que o Senhor continue sustentando a tua filha, e nós te pedimos assim carinhosamente, Pai, que o Senhor venha restaurar a vida da Renilde para logo, logo ela estar conosco, Pai. Nós assim te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Senhor, a viver a cada dia na graça e no conhecimento do teu amor para todos sempre. Amém. Glória a Deus.